Olá, sou Ana Paula Tonice, nutricionista. Estou aqui com a Denise no nosso programa lindo, maravilhoso, Quarente-se, a sua melhor versão. E hoje estamos aqui, nós vamos falar sobre o quê? Vamos iniciar, né? Hoje o bate-papo aqui é só entre a gente. Nossos convidados somos nós. Quem é a garantia? Sou Então, é muito bem-vindo para você que veio aí mais uma vez, que vai maratonar, né, esse projeto nosso, que vai se vestir, que vai colocar essa camiseta de verdade, para você poder, né, mostrar aí, se vestir do seu melhor, na sua melhor pele. Que eu acredito que seja, que é o 40, né? Para você que chega aqui que tem 40 ou mais. Porque aí a gente tem, como já falamos em outros momentos, repertório para trazer. E temos, hein? Tem um sereno nas costas aqui. Temos. E aí, hoje, a gente vai conversar, vai focar aqui nas especialidades da Ana, mas principalmente na especialidade da nutrição. Já que é para se vestir, vamos se vestir de acordo, né? E já que é Momento gostoso comer... Adoro comer, né? E aí a gente, né, ouve muito isso, né, na questão da alimentação, né? Você é o que você come. Então tem vários estigmas aí, rótulos, seja lá o que você queira colocar como adjetivo. Mas realmente, né, a gente precisa se nutrir de algo. E a comida é algo que nos nutre. Nutre o nosso corpo, né? Nutre aí a nossa roupagem aqui. E olhar para a alimentação, né, Ana, é uma... Assim, falamos já isso da parte do ponto de vista terapêutico, como que a gente consegue olhar para isso e como que é que a gente chega nisso. E aí, vamos começar pelo fim do outro momento que a gente teve. Eu acho bem interessante, pegando um gancho, porque você me fez a pergunta de como que é que a pessoa chega no consultório para olhar para essa parte terapêutica. E aí, eu pergunto pra você, como que a pessoa chega? Quero emagrecer. Não é piada, é verdade. Porque... Parece a piada, mas não é piada. Exato. Eu quero emagrecer. E é muito engraçado, porque assim, eu acho que as pessoas enxergam o nutricionista como o mago do emagrecimento, né? Aqui a gente tem uma poção mágica. A pílula. Então, a pílula, você do não dia precisa fazer nada. E é do dia seguinte. Exatamente. Na semana seguinte vai estar 30 quilos a menos. Mas é brincadeira. Não. Na verdade, é o seguinte. Quando a gente pensa na saúde, a gente se preocupa com a estética antes de pensar no adoecimento. Por incrível que pareça. Eu fiz uma pesquisa, Denise, olha só. Até tinha brincado com um representante que foi lá na clínica. Eu falei, qual que você acha que vai ser o percentual? Ele estou baixo ainda. Eu coloquei, quando você procura ajuda de um profissional nutricionista ou de um profissional médico voltado a essa área, o que você está buscando? Opção A, saúde. Opção B, estética. Vamos ver se você vai acertar a porcentagem, porque ele errou. Quanto você acha que deu? Porcentagem, a maioria é estética. Vamos falar assim, tipo 80% estética. Errou também, bem feio. Deu 96%. E as pessoas que responderam 4, por incrível que pareça, eu as conheço, porque foram as pessoas que vão no meu consultório, falaram que era pela saúde, é mentira, porque eu conheço elas, eu sei que elas não foram lá por causa de saúde, coisa nenhuma. É duro, a verdade é dura. E psicóloga, você não vai enganar a pessoa, não. Não. Então, você vê assim, essa pesquisa eu soltei ela logo depois da pandemia. Caraca, então, a minha esperança era que fosse diferente. Eu te juro, eu tava com esperança. Não, tomara que pelo menos seja 80%. Porque aí a gente tem uma salvação. Mas não. Foca nos 20%. Nem a pandemia foi capaz de fazer a pessoa pensar na saúde. Ela sempre procura os fins. Sempre. E não os meios. Sim. Né? Porque aí você quer estética, mas não pouco importa de que jeito que você vai chegar lá. Uhum. Se eu te desse uma fórmula mágica, eu falasse que você tomar essa água aqui com um capim lá do Himalaia, você ia tomar. Plantada pelas anciãs sem mãos. Não, isso. E assim, mesmo ainda se eu disser que você toma essa água, você vai perder uns 10 anos da sua vida, mas você vai ficar magra até lá, você ainda assim iria tomar. Olha, é polêmico, mas é verdade. Não. Você faz uma reflexão aí dentro da sua cabeça para ver que é verdade. A pessoa iria preferir perder um pouco de vida, mas desde que ficasse esteticamente magro. E que é uma estética, ainda mais hoje,
né? A gente olhando aí para o mundo que a gente vive, de acordo com as redes sociais. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, é muito preocupante. Porque tem o espelho, mas eu olho pouco pro espelho. Né? Na verdade, porque é um desafio olhar pro espelho, porque você se vê, né? E você se vê, né? A gente usa, né? Temos aí, adoro, ainda tá tudo certo, a questão da gente ter, principalmente nós mulheres, as maquiagens, os rímels, tá? Mas isso... Mas e quando não tem, né? E aí, hoje tá, você viu o desespero que tá por causa dos filtros, por causa das redes sociais. E aí você abre ali, não tem ninguém estampando, nossa, hoje eu acordei assim, ó, tô desse jeito. É muito raro. Geralmente são atrizes famosas, que já tem aí um porquê, porque tá ali e são grandes incentivadoras, né, pro público. Mas você abre ali, então tem os corpos perfeitos, e a cor perfeita, o cabelo que tá lindo. E é complicado, porque assim, aí a sua frustração, ela vai acontecer. Porque assim, vamos considerar, e aí agora a gente vai entrar num mérito bem legal, e a gente vai falar de coisas pontuais, sim, porque as pessoas querem saber como é que faz para emagrecer. Só que eu não sou um emagrecedor. Ela não a fonte de pílula. E tem, viu? Na verdade, existe vários apelos, mas assim, esse não é o meu foco principal. Eu trabalho com grupos de emagrecimento, eu trabalho com emagrecimento dentro do consultório, eu busco isso para os meus clientes. Mas voltado tudo para a parte saudável, tá? Não é a qualquer custo que isso vai acontecer. Exato. Eu falo que eu vou dar... A questão do ser magra, né, na verdade, é uma questão de você ter disponibilidade para a vida. Exatamente. Né? Então, como que tá a questão de uma gordura abdominal? Aí eu entro um pouco no meu ponto, né? Do que eu tô querendo me esconder? Do que eu tô querendo me proteger? Só que isso lá dentro, as vísceras, cara, aí você começa a ter uma avalanche. Não, na verdade tem que pensar a longo prazo. O que isso vai acontecer? O que isso vai acarretar? Estamos aqui, né, com Quarense, que a gente veio desmistificar muita coisa, porque acha, cheguei com 40, tá bom, tá bom assim, tá ótimo, eu não vou conseguir emagrecer mesmo, não vou porque correr, o metabolismo fica lento. Mas assim, você tá pensando na estética. Exato. Não quero ficar bonita. Essa questão do metabolismo lento. Já tocar a vida em ordem. Eu ouço mesmo muito isso. Todo mundo fala, né? Passa dos 40, o metabolismo fica lento. A pele cai, o metabolismo é lento, você não vai conseguir. Agora estamos, porque a gente tá aqui como, né? Agora eu vou causar o segundo desconforto que a gente não caiu, né? O metabolismo, estamos aqui, tá tudo bem. Qual é? Não, depois eu também vou falar da parte da genética, que é uma pergunta também que bastante é bem em alta. Agora eu vou causar o segundo desconforto do momento. Então, com 40 não cai o metabolismo desse jeito? Com 40 ainda não caiu desse jeito. Assim, eu vou fazer até um questionamento. Assim, eu vou contar uma historinha. E aí, as pessoas que estão assistindo, elas tentam se identificar em que ponto aí que está acontecendo. Vamos lá, adoro histórias. Vamos considerar. Será que realmente o meu metabolismo ficou lento? Ou foi as minhas atividades que mudaram? Ou foram as minhas atividades que mudaram? Porque se você considerar... quando eu tinha 20 anos, meu metabolismo era rápido. Mas o que você fazia quando você tinha 20 anos? Primeiro, você tinha um outro estilo de vida. Você se movimentava muito mais, eu tenho certeza. Talvez nessa época você nem carro tivesse ainda. Estivesse estudando, andava a pé, se movimentava. As suas distrações, os seus fins de semana, o seu prazer, talvez fosse sair, dançar, se divertir, conversar, paquerar. Hoje em dia, quais são as suas diversões de final de semana? Sair, comer na casa dos amigos, beber. Ficar sentado, na frente da TV, um filminho. Então, assim, realmente, será que esse metabolismo caiu ou foram as suas atividades que foram modificando? Nossa, muito interessante fazer essa pausa para você refletir. O que você mudou quando tinha 20 e poucos e agora com os 40, né? Ou chegando aos 40, ou que já chegou aos 40, interessante. É claro que a gente não tá falando de coisa, não vamos voltar para trás, né? Que a intenção não é essa, não tô querendo falar, olha, volta a ter 20 anos, saia, faça tudo que você quer fazer. Não é isso. Nem é isso, porque não é legal. Não é isso, não vai acontecer. Hoje em dia você tem filhos, provavelmente sua demanda é diferente, você tem o seu trabalho, você vai ter pouco tempo, tem a casa, o casamento. Mais. Não, nós não queremos fazer nada. Olha, vou voltar então a ter 20. Não é nada disso. E mesmo porque o que eu costumo dizer que avião
não tem retrovisor, então a gente não vai olhar para trás. Mas deu alguma coisa, a gente precisa consertar com ele andando mesmo. Exatamente. Vambora. Assim, a intenção, na verdade, é te mostrar que realmente houveram mudanças e não foram fisiológicas. Foram mudanças comportamentais. Talvez naquela época você comesse menos, porque não tinha tempo nem de comer, porque sua vida era mais ativa. Com certeza. E agora o seu prazer está mais focado a isso, porque talvez você deixou de fazer um hobby que você fazia antes, porque você tá se achando velha para isso. Porque eu ia nadar antigamente, hoje eu não nado mais. Eu ia caminhar todo fim de tarde com a amiga. Eu tinha o meu ponto de marcar encontros, era na academia. Né? E eu vou sair pra dançar, eu gosto de pintar, sei lá, qualquer fim, né? Coisa. E hoje em dia você já se considera que não tem tempo para isso, não é tempo hábil, você se considera que passou do tempo, que é tarde para iniciar alguma coisa desse sentido. E a nossa sociedade coloca isso, né? Uhum. Eu já tive lá em outra oportunidade de falar, a gente vem de uma sociedade que coloca esses estigmas, né? Ai, 40, eu lembro uma vez que eu acho que alguém da minha época escreveu uma carta pra mãe, a mãe ia fazer 40, e como se estivesse escrevendo uma carta pra uma idosa. E que, tipo, achou essa carta, a mãe chegou com 40 e falou, olha aqui que você me escreveu. E, cara, é real, aí você fala, rapaz... E aí você chega nos 40. E aí você vê que você continua com a mesma cabeça que você tinha antes. E um pouco melhorada, né? Se a gente trazer a sabedoria das experiências que a gente teve até mas aqui. É engraçado, você vê assim, nossa, eu tô tão jovem ainda. Nossa, tem tanto chão pra fazer de coisas. Mas enfim, na verdade tem como perder peso, sim. Aí é que agora eu vou entrar como uma maga agora, da dieta. Agora é a hora que você vai me perguntar, nossa, então tem salvação? Claro que tem. E aí, o que a gente faz? Claro que tem. E, outra coisa, também nem adianta culpar a genética, não. Se eu vou mostrar, eu fiz um teste de genética há pouco tempo agora. Se eu mostrar minha genética pra você vai chorar. Só saiu tragédia. Tipo, nível tendência para obesidade, 3 vezes maior do que a população geral. É verdade. Diabetes, 2 vezes maior do que a população. É um teste genético que a gente faz. Né? Hoje em dia a gente encontra bastante no mercado, né? Não, porque vai aguçar lá, o povo vai começar a teste. Não, nem precisa fazer, assim, se você não tem. É um teste oneroso, ele é caro. Tá. Mas, assim, é uma ferramenta bem bacana, bem interessante. Mas, assim, eu tô só querendo ilustrar que você pode ter a genética pior do mundo e você agir contra ela. Com o quê? Com mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Né? Foi o que a gente falou já em outra oportunidade, que na verdade a gente tem 25%, né, na verdade, de pai e mãe que vem aí dos nossos ancestrais. 50% somos nós. E aí, o que a gente decide com esse presentão que a gente ganhou, que é a nossa vida? Exatamente. E aí, a hora que a gente... O que decide com as prioridades? Aonde a gente vai colocar essas prioridades? Exato. De repente, a gente já pode associar 2 em uma. Aliás, 3 em uma. Se você começa a cuidar da cabeça... Com certeza. E cuidar da sua saúde, automaticamente você emagrece. Olha, bingo, matou a 3ª. Total. Você tá entendendo? Total. Então, como que a gente tem que colocar ali a ordem do que você quer? Porque, assim, lá no consultório eu ouço também, mas cuidar da saúde é caro. Não, não é caro. Você vai escolher o horário que você vai gastar dinheiro. Porque você vai gastar dinheiro uma hora. Se você não gastar dinheiro para ter saúde, você vai gastar para cuidar lá na frente da sua doença. Exatamente. Então, você vai escolher que hora você vai começar isso aí. Né? Então, a gente... eu falo muito, assim, que às vezes a gente se coloca numa condição, né? Inclusive a Denise também fala, numa condição de impossibilidades. Uhum. E quem talvez está fazendo essa impossibilidade é a nossa cabeça mesmo. O tempo inteiro. Eu tenho um filho pequeno, não posso treinar, não posso fazer exercício. Você tem um espaço na sua casa? Isso aqui é um espaço. Você pode pegar um videozinho. Os aplicativos que tem. Pronto, pega um videozinho lá no YouTube. 17 minutos. Eu baixei um que eu falei, deixa eu testar esse tem. Gente, funciona. E faz um treino em casa. É isso aí. A questão é a gente vencer, aquilo que a gente já falou, as nossas resistências e que depois a gente vai falar aqui no final. Porque esse é o grande, né? Porque a gente se auto-sabota o tempo inteiro. Exatamente. E detalhe, a grande dificuldade que a gente tem de focar pra gente, né? Porque a gente tem disponibilidade pro outro o tempo inteiro. Quais são as minhas feridas emocionais que eu carrego? Por que eu tenho sempre que estar disponível pro outro e tenho dificuldade de estar pra mim? Nem que seja 30 minutos do seu dia.
30 minutos. Exatamente. Eu aposto que você tem esses 30 minutos. Sai da rede social um pouco. Outro... Ficar olhando vida alheia e cuida e vai fazer alguma coisa por você. Que rouba o tempo. Eu falo que uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é o nosso tempo. E como que é que a gente vai viver, né, o tempo agora? Com o que eu vou viver? Com o que eu vou me nutrir, né? Então, uma pausa no seu dia, como que é que eu vou me nutrir? Que tipo de alimentação que eu vou fazer? Agora eu vou dar uma dica bem legal para cima de 40, né? Porque assim, a questão Exatamente. Hoje, eu conversando com a minha vizinha, ela falou, ai, você não sabe de uma coisa? O que eu descobri? Eu falei, o quê, meu Deus? Depois que a gente entra na menopausa e que a gente faz, ela tá perto dos 50, ela falou assim, a nossa dieta tem que mudar. Aí sim, quando a gente começa a chegar perto da menopausa, realmente, né, os nossos hormônios vão reduzindo, aí a gente vai entrar realmente numa questão que é de verdade. Que não é só uma mudança de comportamento. Dá pra ser uma transição tranquila? Dá pra ser uma transição mais tranquila. Dá pra gente incluir um esquema de alimentação saudável e perder peso mesmo na menopausa, tá, gente? Se não fosse assim, né, o que seria de nós? Então, porque se fosse assim, então tchau, acabou, essa vida acabou, passa pra próxima. Não. A gente tem como... atrelado a isso, vem a questão de que estar na menopausa, você também... aí você já não serve mais nada para a sociedade, né? Mas isso é uma barreira, assim, que é imposta pelos outros, né? Às vezes vem a gente da nem sociedade, se sente assim. Né, do patriarcado. Porque quando você pega as sociedades mais antigas, quando tinha um olhar diferente. Aí eu falo, eu tô lá, eu vou olhar para esse lado, né? A gente olha que você era uma deusa. Tipo, você entrou num estágio que o seu corpo é tão sábio que ele, né, passou por um processo enorme, porque aí você tem esse período, você procria, você faz um monte de coisa, e aí quando você tá nessa fase de que o seu corpo não precisa mais, porque ele é muito inteligente, aí você ascende para outro patamar. E lá você é considerada como uma diva, como uma deusa, como uma mulher muito sábia. As pessoas vão te procurar... Pela sabedoria. Pela sabedoria que você vem agregando até aqui. Então, não é que tipo... não, e pelo contrário, quantas mulheres conseguem fazer grandes movimentos depois de menopausa e... Sim, com certeza. E depois de 40 e etc, né? Com certeza. E assim, o que a gente vai... que eu vou voltar para o lado da saúde, porque não adianta dar aqui receitinha de bolo se a gente não falar da saúde. E outra coisa, sem também limitação de falar que é caro, que não tem dinheiro. Tudo é possível, né? Eu vou colocar uma dica, assim, de que não é caro e que alimento saudável é muito mais barato, inclusive, do que o industrializado, e é isso que vai te trazer saúde. Exato. E o corpo fino. Porque, assim, realmente, entrou na menopausa, começa a se ganhar peso, principalmente na região abdominal. Então, a gente tem que fazer o quê? Diminuir carboidratos. Pão mesmo. Diminuir. Eu não tô falando para cortar nada disso, não. Tô falando para diminuir os carboidratos. Por quê? Porque realmente esses alimentos acumulam uma parte de energia maior. E se a gente fala de perda de peso, a gente está falando de retirar um pouco de calorias para fazer um balanço energético negativo. Tá. Então, existem fontes boas de carboidratos? Claro que tem. Arroz Exato. e feijão, que é prato típico brasileiro. Frutas. Frutas melhoram a função intestinal, ajudam a dar uma afinadinha aqui na gordura abdominal. Porque você melhorando o teu intestino, obviamente, você vai dar uma afinadinha, né? Tubérculos, batata doce, mandioca, isso tudo é carboidrato de boa qualidade e que não vai fazer um estrago desde que você controle a quantidade que você vai comer. Não adianta também falar, nossa, eu vou comer uma tapioca agora desse tamanho e sentar no sofá. Sentar no sofá, gata de sofá. Então eu vou tirar e vou ficar com fome. Não. Nós não estamos falando de tirar nada, nós estamos falando de rever posições. Não é assim? Então a gente vai retirar um alimento e vai aumentar o outro. E aí o que você vai fazer no lugar? Você vai aumentar fibras. Você vai aumentar fibras que dão sensação de saciedade, que é o caso das verduras, dos legumes. Você vai aumentar a quantidade de salada que você come. E não vem me falar, não gosto.
Isso é para criança. Você é adulta, você passou dos 40. Experimenta. Você tem que experimentar, você tem que saber o que é bom para você. Então, experimenta. Aumentando a quantidade de verduras que você consome, você vai ter essa sensação de saciedade. Com mais, certeza. as fibras ajudam você não absorver toda essa gordura e esse carboidrato que você ingeriu. E agora, o ingrediente top da vez. Para quem passou dos 40 e está chegando perto da fase dos 50. O segredo. Fase de menopausa, o segredo. Proteínas magras e de boa qualidade. Quais? Que tipo, nós não comemos carne. Vou dar para todo o público, tá? Se você é onívoro, então, carnes magras, de preferência, tá? Carnes brancas, frango, peixe, o lombo do porco, ovos, que são proteínas boas, que dão saciedade. Elas demoram um pouco mais de tempo a fazer saciedade, então você vai demorar um pouco mais para ficar com fome. E ela vai fazer você queimar um pouco mais de caloria para ser digerida. A proteína, ela tem um efeito termogênico. Tá. Então, você vai ficar com menos fome, vai demorar um pouco mais de tempo entre uma refeição e outra, e você vai conseguir fazer um balanço energético negativo. Legal. Para os vegetarianos, né? Vamos por partes. Vegetarianos que ainda consomem ovos e os lácteos, vamos considerar esses itens também como proteína. Fonte proteica boa. No caso dos veganos e dos vegetarianos que não consomem mais os ovos, a gente tem proteína vegetal. Quem falou que não? Né? A gente tem que só fazer uma boa combinação. Sim. Por exemplo, as leguminosas todas, que é o grupo do feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, são boas fontes de proteína. Então, aí, o que você vai fazer? Priorizar. Então, você vai retirar aí aqueles alimentos industrializados que você está fazendo muita questão de ter aí, que não estão fazendo nada bem, nem para sua saúde. É aquela coisa, abra menos embalagem e corte mais alimentos, descasque mais alimentos. E aí, eu não estou falando de exceção, tá, gente? Exceção é uma coisa que ela pode e deve ser feita, né? Você vai numa festa, obviamente, né? Não estou falando de exceção, estou falando de regra. Sim. Se a regra estiver sendo bem feita, não tem nenhum problema fazer exceção. Não tem. O problema é que a exceção não pode ser feita todo dia, porque ela passa a ser regra. Aquela história, né, que vem. O que você me fala quando... Ai, mas eu comi, eu merecia. Como que você vê essa questão de usar isso daí, tipo, eu comi aquele pedacinho daquela barra, daquela barra de 200... essa história de eu merecia, eu também... Gente, a gente também merece ficar com um corpinho bonito, a gente merece colocar uma roupa que estava lá apertada, que não estava servindo mais, a gente também merece olhar no espelho e se ver bem. Põe aí a prioridade que é o que a gente estava falando no começo, a questão da disponibilidade. Para você falar, eu não consigo mais hoje ir na academia fazer... Aí você não vai ter mais disponibilidade e também não tem prazer nisso também. E outra, o prazer de comer, ele se resolve em 5 minutos. Então, se você comer um pedacinho pequeno, você vai ter o mesmo prazer aí, não precisa comer a barra inteira. Entendi. Então, demora um pouco mais, aprecia aquele alimento. Né? Não precisa comer tudo numa velocidade, porque você não sente mais o gosto. Sim. Os primeiros 5 minutos só que você sente o gosto. E aí, depois você não sente mais. Então... vamos focar, assim, no que é legal. Essa coisa do gosto, eu acho muito interessante. Pra gente chegando aí pro final. Como que faz, né? Que você falou assim, experimenta. Não dá pra falar criança, não gosto de comer brócolis, né? Experimenta. Como que fica essa questão do gosto? Porque é treinável. É treinável. Né? Eu brinco, né? Falo assim, como que come isso? Come com a boca. Né? Como que você come brócolis? Come com a boca. Você pega, abre a boca. Tô brincando, mentira. A gente pode mudar a forma de preparo. Entendi. Tá? A gente pode mudar a forma de preparo. Se você não gostou dele cru, tenta fazer refogado, tenta bater em forma de caldos. E colocar ervas. Temperos. Você pode utilizar gordura boa, que é o azeite. Não exagerar na quantidade, mas é muito bom, fica gostoso. Temperar com limão. Temperar. Vai mudando a forma de limão. preparo. Eu já aprendi um negócio da raspa de limão, gente, fica muito bom. Fica. E é muito também, saudável. Que não tem caloria nenhuma. Exato. Inclusive, como que dá? Muito bacana, dá. Assim, o que importa, o que tem que fazer é experimentar, né? A gente não pode pôr barreiras. Exato. Na vida adulta não tem nada que pôr barreiras. E pro tá caro, né? Vamos combinar de olhar, né? Perceber quais são as frutas e os legumes da estação. Da época da estação, não fica nada caro, não. Caro é ficar comprando um monte de bobagem e com essa desculpa aí que hoje eu mereço.
Hoje eu posso. Tomar refrigerante. Ai, desculpa, refrigerante, né? É muito bom, gente. Mas e aí? O que eu precisa faço? ver o que é bom, né? Tudo tem... Porque do sabor, não dá pra falar assim, porque ele é um sabor atrativo, mas ele é quimicamente mudado para que você tenha essa, né? sensação. Ele vai trabalhar no seu cérebro, vai trabalhar nas suas aprendido. químicas. Uma vez que você retira, você passa a não sentir mais vontade de estar com aquilo. E para finalizar, antes da Denise colocar uma frase muito bacana aí para vocês, que você vai servir de reflexão. O que você dá de dica? É isso aqui, ó. Isso que eu ia falar. Isso aqui é a dica principal. Isso aqui é barato. Na verdade, isso aqui você não paga a conta da água, assim. Mas vamos considerar que isso aqui é barato, você pode ter um filtro bom. Aliás, as pessoas que falam que não gostam de água, deve ter um filtro muito ruim em casa. Dá uma limpadinha no filtro, invista num filtro bom para parar com essa conversa de que não gosta de água. Ou então para de armazenar água dentro da geladeira. Porque a água dentro da geladeira pega o gosto. Sim. E aí talvez você não esteja bebendo água, porque o gosto realmente da sua água tá vindo. Porque a água é insípida, incolor e inodora. Não tem gosto. Se a pessoa fala, eu não gosto do gosto da água, mas a água não tem gosto. Então, invista num filtro bom. Aquele filtro de barro, você aconselha? Que é Ele pega um gosto, né? Aí se a pessoa fala que gosta assim, né? Invista naquilo que seja prazeroso. Hoje em dia a gente encontra filtros ótimos no mercado. Então, invista num filtro bom, porque é isso aqui que vai te dar o segredo pro seu emagrecimento. E toma água de verdade, não é para tomar 2 copinhos de água. Não, e para quem, né, 40 e chegando para mais idade ainda... Vai precisar de mais água ainda por conta da pele, gente. Você quer ter uma cutis boa, ficar com firmeza, melhorar a produção de colágeno, é água. Acima de 2 copos por dia. A gente tá fazendo uma conta bem simplista. Isso é individual, mas acima de 8 copos. Acima. Que dá aquela média que todo mundo fala de 3 litros. 35 ml por quilo de peso, mais ou menos. Então, vamos aí, gente. Hidrate-se. Essa é a dica principal, né? Agora, vamos acabar para essa frase de choque, porque a gente já teve uns momentos já teve uma mexida boa. E aí, né, a gente gosta de estudar e de ler. Eu falei, Ana, eu preciso ler um pedaço aqui desse livro que eu já fiz uma propaganda. E ele fala, né, voltando a falar da questão das resistências, e eu vou ler, porque não tem como não ler e fazer um sumáriozinho disso daqui, né? E aí ele fala assim, que quando você decide procurar algo, né, que é para você, tal, aí ele fala, eu achei muito legal que ele fala assim, prepare-se para a guerra. Porque né? O inimigo, o mestre em máscaras e em recrutar aliados, além de um conhecedor de psicologia profunda, chama-se a resistência. O financiador dela é o seu próprio medo. Sobretudo, o chamado medo de crescer, com todas as mudanças e os compromissos que esse crescimento pode exigir de você. Ou seja, em última instância, o grande inimigo foi contratado por você mesmo, mas não se apoie nisso para achar que no último momento ele lhe será misericordioso. É uma força da natureza invocada inconscientemente por você mesmo, cujo objetivo é lutar até a morte. E esse inimigo se apresentará sempre? Apenas quando aquilo que você pretende realizar, que pode ser buscar você ou a mim, o faz subir um degrau na escalada necessária rumo ao seu crescimento como ser humano. E para aquelas iniciativas que o paralisam até fazem você descer um degrau rumo ao egoísmo, a estagnação ou a alienação, a resistência, como diz o autor, carimba o seu passaporte. Ou seja, você vencer isso, você carimbou e... Então, gente, vamos vencer essa resistência. Né? Vence esse medo, né? Porque o medo, ele é isso. Você pode usar ele ou como te aprisionar ou como seu impulsionador para esse seu crescimento como ser humano nessa escalada. Exatamente. Então essa é a nossa dica para você hoje. Muito obrigada aí para você que está nos acompanhando. Faz esse canal bombar, compartilha. Vamos falar assim, trazer muita coisa importante para a sua saúde. Compartilha para sua amiga, seus amigos aí que estão nessa resistência de mudança. Vamos melhorar, vamos escolher a nossa melhor versão, porque a gente está só na segunda metade da vida. Na verdade, a gente nasceu agora, né? Porque a vida começa aos 40. Começa aos 40. Até o próximo episódio.